Salve, salve, minha gente, beleza? Então, olha só, a situação que a gente tem agora, a gente tem um triângulo e vamos a algumas notações do triângulo. Tem três vértices, A, B e C, e o vértice A, ele é oposto ao lado A. O vértice B, ele é oposto ao lado B e o vértice C é oposto ao lado C. Os vértices, letras maiúsculas, e os lados, letra minúscula. E aí, nesse caso aqui, é um triângulo equilátero, porque o lado A, B e C, ambos valem 5. E aí, à medida que eu vou diminuindo o lado, ó, aqui eu só estou mudando o lado A. O lado B, o lado B e o lado C permanecem iguais, tá vendo? Aí aqui eu só estou mudando o lado B, o lado A e o lado C permanecem. E aqui eu só estou mudando o lado C. Dependendo dos valores dos lados, o triângulo não fecha. Olha só. Supor que eu diminua aqui o lado B, diminua aqui o lado A. E aí, o lado C ele pode ficar pequenininho. É claro que se o lado C for zero, o triângulo some, né? Isso é claro. Aí, e também se o lado C for muito comprido, ó, os dois lados, o lado B e o lado A, eles meio que dão uma esticada, depois somem. Então, por exemplo, se aqui fosse, sei lá, 3 e aqui fosse, sei lá, 2. Então, 2 mais 3 dá 5, né? Mas aí não é um triângulo, é uma linha reta, né? Aí, então, o lado A, o lado C tem, sei lá, tem uma medida meio que máxima aí, né? Ou mínima, né? Se o lado C for muito grande, ele some com os lados. E mesma coisa com o lado B, né? Tipo, se o lado B for grande demais, ó, tá aqui o lado B. Aí o lado B vai crescendo, 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 crescendo. Se ele crescer muito também, ó, ele meio que some, o triângulo some também. Analogamente pro lado A. Se o lado A crescer, 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 ele meio que some também. Aí a pergunta é, qual é a relação entre os lados de modo que o triângulo possa existir? Tipo, esse lado C aqui. Ele pode ser, sei lá, no máximo quanto? Se ele for grande demais, dá chabu, né? O triângulo meio que quebra. E então tá, já sei então, ó, o triângulo C ele não, ele tem um tamanho máximo. Ah, tá, mas que tamanho máximo é esse aí? Qual é a relação, qual é a relação do lado C em relação aos outros dois lados, A, B? Aí aqui, para vocês analisarem, vocês podem clicar aqui em circunferências, que aí dá meio que uma justificada do porquê que o triângulo some, ó. Que aqui eu tenho uma circunferência de centro B e raio A. Então isso aqui me garante que esse lado aqui, independente de como eu mude, por exemplo, o lado B, o lado A vai sempre permanecer do mesmo tamanho, tá vendo? E aqui, por mais que eu aumente e diminua o lado A, o lado B sempre vai estar do mesmo tamanho. E o lado C, ó, se eu aumentar demais o lado C, ó, aí as circunferências não se encontram. Pode dar chabu pra cá também, ó. Se ficar uma dentro da outra também não dá certo. Aí aqui embaixo eu tenho aqui o tamanho do lado C, que é esse lado C aqui embaixo, esse lado B e seguido do lado A. Então esse segmento aqui é como se fosse o lado B somado com o lado A, então os dois lados juntos. E aqui, ó, B menos A é como se fosse um segmento menos outro, como se fosse mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Esse B menos A é como se fosse assim, ó. Eu andei B todo, andei B, hum, é aqui.
mais ou menos assim, ó. Aqui, o lado B, ó, é o raio da circunferência maior, tá vendo? E o lado A é o raio da circunferência menor, tá vendo? Então, aqui, ó, B menos A é assim. Eu andei B, aqui, ó, andei B, andei B e voltei um pedacinho de A. Então, B menos A é esse tamanho aqui. Então, se B menos A for, for do tamanho do lado C, ele não fecha um triângulo, ele fica em linha reta. E se, por exemplo, eu fui B todo e voltei só esse tamanhozinho aqui. Aí esse branquinho que ficou, esse aqui que ficou faltando, é essa distância aqui, ó. Aí tipo meio que não fecha um triângulo. Mas isso para vocês irem brincando aí e tentar chegar em alguma conclusão. Qual deve ser a relação entre os lados para que o triângulo feche, assim, para que o triângulo exista? Porque nesse caso aqui, por exemplo, o triângulo não fecha porque o lado C está muito grande, né? Então não tem como fazer um triângulo com um lado 2,25, o outro lado 2,13 e o terceiro lado 4,8. Não tem como. Esse lado tem que pelo menos fechar um pouquinho, aí sim. Eu consigo o lado A com 2,25, o lado B com 2,13.